Eu tenho aqui, presidente, a estatística de 1.000 casos em que houve prescrição, ou no STJ ou no Supremo. E aqui chego à conclusão do meu voto, presidente. O Brasil vive uma epidemia de violência e de corrupção. Nós nos tornamos o país mais violento do mundo, com 60 mil mortes por homicídio ao ano. É um número superior ao da guerra da Síria. O Brasil também vive uma epidemia de corrupção. Todos nós assistimos ao que aconteceu aqui. De acordo com a Transparência Internacional, organização reconhecida globalmente, o índice da percepção da corrupção no país tem piorado dramaticamente. Entre 180 países, nós ficamos na metade considerada mais corrupta. Em 2015, ocupávamos a 69ª posição. Em 2016, pioramos para a 79ª. Em 2017, caímos para a 96ª. E em 2018, estamos na 105ª posição na percepção de corrupção por parte da população. Esse é o contexto brasileiro. Esses são os números da nossa vergonha. O que justificaria, diante desse quadro, o Supremo Tribunal Federal, revertendo o entendimento anterior, que produziu resultados relevantes, adotar uma posição que vai dificultar o enfrentamento dessa situação dramática, respeitando todas as posições? De que lado da história nós estamos? Outro ponto. Eu tenho grande apreço pelas instituições, inclusive pela instituição em que eu trabalho, que é o Supremo Tribunal Federal. E não tenho nenhuma ambição nessa vida que não seja fazer um país melhor e maior. Considero que instituições políticas e econômicas inclusivas, eficientes e responsivas à sociedade estão na origem da prosperidade das nações, fazendo coro ao que escreveram Daron Acemoglu e James Robinson no livro Por que as Nações Fracassam. Porque acredito nas instituições e tenho apreço real pela instituição em que trabalho, preocupo-me, sim, com a sua imagem e com a percepção que a sociedade tem do Supremo Tribunal Federal. E a sociedade questiona, porque não consegue compreender muitas das decisões. E aqui eu respeito, nada do que vou dizer importa em crítica ou desapreço à variedade de decisões dentro de um tribunal que tem que ser independente. Estou documentando o fato de que a sociedade tem dificuldade de compreender um conjunto de decisões que, ao ver dela a sociedade, torna mais difícil a superação do quadro que eu descrevi antes. Eu já listei essas hipóteses em decisão anterior, retirada dos casos da 13ª Vara Federal, onde estava funcionando, transferência da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral. Considerou-se inconstitucional a condução coercitiva que vigorava há décadas. Entendeu-se que parlamentar que utiliza o cargo para praticar crimes, o afastamento está sujeito à casa legislativa, mais de 50 habeas corpus no Rio de Janeiro, que foi um estado devastado pela corrupção. Tivemos a situação de que, se as alegações finais foram apresentadas pelo réu não colaborador, em conjunto com o réu colaborador, anula tudo para trás, as suspensões dos processos em que houve compartilhamento do COAF, e agora essa discussão do segundo grau. É um conjunto de decisões que muitas vezes a sociedade não compreende, e muitas vezes eu tampouco. E, por fim, há uma questão final que considero importante. Há décadas, o Brasil tenta furar o cerco da renda média e se tornar um país verdadeiramente desenvolvido. Ser desenvolvido significa melhor educação, melhor saúde, melhores salários, melhor qualidade de vida para a população. Não é um objetivo desimportante.
O Clube das Nações Desenvolvidas é a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Pois também me preocupa a percepção que o mundo desenvolvido tem do meu país. Essa não é uma questão supérflua. As sociedades capitalistas vivem da segurança jurídica, da confiança nas instituições e nos atores públicos e privados. É isso que determina o nível de investimento e o volume de negócios de um país, e, consequentemente, seu nível de emprego e perspectivas de desenvolvimento, pois a percepção do Brasil pela OCDE, que é o clube dos países ricos em que o Brasil quer entrar, não é boa. Notícias da imprensa. O Globo. Barrar prisão após segunda instância será sinal muito ruim para o mundo, diz chefe anticorrupção da OCDE. A notícia é dura. Não vou ler. UOL. Preocupada com a capacidade do Brasil de investigar a corrupção, OCDE envia missão ao país. Vortex. Decisões do Supremo causaram desgaste com o grupo da OCDE. Há uma percepção crítica do retrocesso que isso representa no enfrentamento da corrupção pelo mundo desenvolvido. E aqui, evidentemente, nem eu, nem ninguém nesse tribunal é pautado por opinião, seja doméstica, seja externa, que cada um forma a sua própria opinião. Mas num mundo globalizado, nenhum país pode ser uma ilha de impunidade. Na frase inspirada do Vinícius de Moraes, bastar-se a si mesmo é a maior solidão. Portanto, presidente, o Brasil, tal como eu vejo, e essa é a minha pré-compreensão sobre esse tema, de novo, e sempre respeitando as visões diferentes, nós precisamos substituir o pacto oligárquico que se celebrou aqui, de apropriação privada e dos recursos públicos, por um pacto de integridade fundado em duas regras. No espaço público, não desviar dinheiro, no espaço privado, não passar os outros para trás. A integridade vem antes da ideologia, antes das escolhas políticas. A democracia tem espaço para liberais, progressistas, conservadores, mas não para a desonestidade aceita pacificamente. Esta é uma questão prévia. A busca por integridade não tem nada a ver com direita, não tem nada a ver com esquerda, centro ou qualquer lugar do espectro político. Nem tampouco com moralismo. Tem a ver com civilização, progresso e humanismo. E, portanto, quando eu interpreto a Constituição e estabeleço limites legítimos para direitos fundamentais, para devido processo legal e para legítimas pretensões do sistema de defesa da sociedade, eu me preocupo em dar os incentivos certos para as pessoas, para criar um tempo que supere tempos passados no Brasil. A ideia de que o crime compensa, de que os bandidos sempre acabam perseguindo os mocinhos e que o mal vence no final. Nós queremos mudar essa história e restabelecer nas pessoas, em geral, a crença de que vale a pena ser honesto, vale a pena agir de boa fé e restabelecer a primazia dos bons sobre os espertos. É assim que eu interpreto a Constituição, porque acho que esses são os valores que estão nelas inscritos. E, portanto, acho que o Supremo, em boa hora, mudou para melhor a jurisprudência. Nós começamos a melhorar o país. O crime cada vez passou a oferecer mais riscos, diminuímos os incentivos para o desvio de dinheiro e acho, do fundo do coração, que não tem pobre nessa história. Nós estamos falando da alta criminalidade, dos desvios graúdos de dinheiros públicos. E não gostaria de voltar atrás nessa matéria. E, portanto,
tal como votara na cautelar, voto também aqui no sentido de interpretar conforme a Constituição o artigo 283 do Código de Processo Penal, portanto, estou julgando parcialmente procedente a ação para interpretar conforme a Constituição o artigo 283 do Código de Processo Penal, para excluir a interpretação que impeça a possibilidade de execução de condenação criminal depois do 2º grau, que essa é a interpretação mais adequada da Constituição. Peço desculpas por ter me alongado, mas considero que esse é um ponto decisivo na mudança do Brasil. Muito obrigado. Agradeço ao ministro.